Está no ar, no Divã do Gikovati. Como sempre, eu começo falando sobre um tema genérico que me foi estimulado ou sugerido por algum tipo de e-mail que eu recebo. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é empatia. As pessoas usam muito, às vezes, palavras sem ter noção exata do que poderia ser o melhor sentido. Desde os 6, 7 anos de idade, nós temos uma capacidade de nos colocar no lugar de outra pessoa. Então a gente sai do corpo da gente e como se levasse o corpo, a alma da gente para o corpo da outra pessoa. Então a gente imagina a situação que o outro está vivendo e imagina como a gente reagiria se estivesse dentro daquele personagem, dentro daquela situação. Isso não é propriamente empatia. Isso é colocar-se no lugar do outro, mas carregando e transportando para dentro do outro a alma da gente. É uma coisa sempre um pouco perigosa, porque subentende semelhanças que nem sempre existem. E as pessoas, quando fazem esse tipo de operação, elas usam expressões desse tipo. Eu, no lugar dele, não agiria desta maneira. Eu, no lugar dele, talvez evitasse agir com tanta violência, agiria com mais delicadeza. Só que eu, no lugar dele, não sou... É uma expressão que já determina provavelmente erros e equívocos de todo tipo, porque eu não sou ele, eu não estou no lugar dele, eu tenho uma história pessoal completamente diferente, tenho vivências outras, de modo que eu não sei exatamente como é que eu reagiria se estivesse realmente numa situação daquela, e absolutamente não quer dizer que aquela pessoa vá conseguir se colocar como eu faria, porque ela tem uma outra história, uma outra experiência, um outro tipo de maturidade emocional, um outro tipo de sistema nervoso. Então, essa coisa, eu no lugar dele não agiria dessa ou daquela maneira, é uma expressão que, na verdade, conduz a muitos equívocos, a muitos erros, e no fundo, ela subentende um julgamento de valores. Sabe que, por exemplo, entre homens e mulheres, esse tipo de avaliação é sempre muito perigosa. As mulheres, por exemplo, não entendem muito bem que os homens tenham um desejo visual muito mais intenso e mais forte que o delas, e que muitas vezes, nesses desejos visuais que os homens têm, elas acham que isso é visível, como aparece para elas como se fosse uma coisa, vamos dizer, de leviandade, ou de brincadeira, ou de molecagem, ou mesmo de falta de princípios ou de caráter, o que na realidade não corresponde aos fatos, porque elas não têm o desejo visual. Então elas imaginam que se os homens ficam olhando para outras mulheres, ou principalmente gostam de olhar, por exemplo, revistas eróticas e coisas desse tipo, elas ficam imaginando isso como uma coisa muito diferente do que elas fariam, muito criminosa até, o que é até certo ponto ingênuo ou equivocado, porque na cabeça delas não funciona, a cabeça delas não funciona da mesma maneira que a do homem, então elas falam, eu no lugar dele jamais faria coisa desse tipo. Imagina se ele me pegasse vendo eu olhando a internet homens nus, por exemplo, como é que ele reagiria? É completamente diferente, porque a mulher não tem o desejo visual, a mulher não tem interesse em ficar na internet olhando homens nus, e as revistas masculinas, quer dizer, com homens nus, sempre foram muito pouco atraentes para as mulheres, o que mostra que, na realidade, há uma grande diferença entre o masculino e o feminino, que tem que ser tratada com respeito. Então, o hacker, na realidade, é um indivíduo que tenta entrar na alma da outra pessoa, entendendo como é que funciona esta alma, tentando decodificar o software da outra pessoa e não transportando o seu modo de pensar para a outra pessoa, porque esse transporte automático do modo de pensar de uma pessoa para a outra é provavelmente um sistema muito, muito cheio de erros e muito invocador de mal-entendidos graves. Esses mal-entendidos, por exemplo, também acontecem na direção inversa. Quando o homem, por exemplo, fica muito indignado que a mulher está usando uma roupa mais justa ou uma saia mais curta e fica reclamando dela que ela faz coisas desse tipo, ele está talvez manifestando, vamos dizer, indignação por comportamentos que ele acha que ele, se fosse mulher, não teria. Acontece que as mulheres gostam de se sentir bonitas e mesmo atraentes aos olhos dos homens. Elas se arrumam
entre outras coisas, para esse objetivo, e não só para impressionar os seus parceiros, mas para impressionar ou para agradar os homens em geral, faz bem para a vaidade delas, e os homens se acham com o direito de reprimir isto nelas, o que provoca nelas uma indignação justa também, porque os homens têm que entender como funciona o psiquismo das mulheres, assim como as mulheres têm que entender como funciona o psiquismo dos homens. Nada de um tentar botar a sua cabeça na maneira de agir e pensar da outra pessoa. Cada um é de um jeito. E o hacker é um indivíduo que justamente respeita isso. Ou seja, ele é um indivíduo que tem verdadeira empatia. Empatia e hacker é mais ou menos a mesma coisa. É um indivíduo que tenta entender como funciona a cabeça da outra pessoa e não levando a sua cabeça para dentro do outro. Então, empatia é uma tentativa de entrar no software do outro, entender como é que o outro pensa e funciona e ver se a gente consegue, então, mais do que julgar, avaliar, entender, não é? Então, a pessoa é perfeccionista, eu quero saber por que ela é perfeccionista e não criticar e dizer eu no lugar dela seria mais displicente, mais desleixado. Isso não serve para nada. Eu preciso entender por que aquela pessoa e aquela criatura desenvolveu um jeito perfeccionista, meticuloso de ser, que história de vida justificou aquilo e como é que eu posso fazer para ajudá-la a ficar talvez um pouquinho mais leve nessa ou naquela situação. Esta é que é a situação de empatia, a situação em que a gente é simpático ao modo de ser da outra pessoa e não tentando imprimir ao outro o nosso modo de ser. Muito bem. Então temos aí essas considerações iniciais e agora já os ouvintes na linha. Temos o primeiro então. Seu nome, por favor? Meu é Eliane. Pois não, Eliane. Eu gostaria de saber, por exemplo, antigamente, eu qualquer coisa eu sempre atendia, não só familiares, como colega, no trabalho, tudo. Eu sempre, assim, nunca dizia não, eu sempre fui simpática, essas coisas, né? Mas ultimamente... Quantos anos você tem, né? Eu tenho 55. 55. Isso. Mas ultimamente, depois que eu comecei a estudar novamente, tudo, minha vida deu uma guinada, né? Então eu estou entendendo algumas coisas, mas eu estou achando, não sei se é de mim mesmo ou se é consequência da vida, eu estou já aprendendo a falar não, mas sem ter remorso no coração, você entendeu? Por exemplo, para filhos, a coisa que eu acho que não é para fazer, eu falo, pergunta para mim, é essa, não. Sabe, eu acho que não. Você está perguntando a minha opinião? Estou falando não. Ah, tá, mamãe, tá, qualquer coisa. Já são adultos também, né? Esposo também, alguma coisa que eu acho não é não. E assim, então eu fico pensando se eu estou certo ou não. E ultimamente... E como é que é a reação das pessoas, Eliane? Você não era assim e virou mais assim? Isso, tá falando, mamãe, a senhora não era assim, a senhora é tão boazinha, agora... E agora tá mais duro. Isso. E ultimamente, uma pessoa muito querida, assim, né? Eu sempre, nossa, fazia de tudo. Nossa, dava de mim, ia preocupando, um monte de coisa. E, de repente, essa pessoa me fez uma mágoa muito grande e eu simplesmente parei de falar com a pessoa e não fiz malcriação nem nada, simplesmente só, sabe, me isolei, assim, e tal. Mas, e eu fico pensando, às vezes eu estou na minha tarefa do dia a dia, eu vou para a faculdade, vou para a escola, vou para cá, para lá, e não tenho, assim, aquele remorso que se eu deixei de falar, você entendeu? Eu estou, assim, tranquila com a minha consciência. Porque eu fui repreendida de uma coisa que, por exemplo, eu estava ajudando até demais. Daí a pessoa fez... Então, mas quando o indivíduo para de ajudar tanto, não quer dizer que ficou egoísta e nem tem que ter problema de consciência mesmo. Parou Isso. de ser excessivamente generosa, né? Exatamente. Então, eu falei, meu Deus, será que eu estou doente, alguma coisa? Porque não. eu Ao não contrário, tenho... agora é que provavelmente você está... chegando perto da sabedoria mesmo, porque quando a pessoa é muito preocupada em agradar, está sempre muito disposta e disponível para servir as outras pessoas, está sempre falando sim quando queria falar não, essa sim é uma pessoa que está talvez fora do eixo, porque o justo é aquele indivíduo que tem uma posição intermediária, uma pessoa que tem situações em que ela fala sim, situações em que ela fala não, situações em que ela se abre mão do seu em favor da outra pessoa, e situações em que ela não faz isso, porque ela tem que cuidar do seu. E se ofendida, magoada, etc., se afasta, fica aborrecida, tem opinião, fala sim e fala não. Não é? Esta posição é uma posição de maturidade sua. Eu só posso dizer, me congratular com você e dizer que você está num ótimo caminho, porque agora sim é que você está fazendo a coisa como deve ser. Muito obrigado pelo seu telefonema.
Temos aqui ainda um e-mail do Erli, que nos escreveu o seguinte: vivo um excelente momento profissional. Não sou ambicioso, mas procuro crescer naquilo que faço. O problema é que quando chega o momento de assumir um lugar de destaque profissionalmente, a insegurança e o medo de não dar certo bate muito forte, embora o cargo a ser assumido estivesse sempre no meu horizonte de interesses. Como superar esse bloqueio? Então, Eli, na realidade, você sabe, toda vez que a gente vai, vamos dizer, fazer um avanço, assumir uma nova posição, principalmente se essa nova posição é um progresso e é uma promoção, obviamente também é uma situação de mais destaque, de mais responsabilidade, de mais preocupação e de mais medo de falhar também. A insegurança e o medo de não dar certo são absolutamente normais nas transições profissionais e não deveriam ser motivo sequer de preocupação para você, porque sempre que a gente vai conquistando territórios, a gente vai ganhando novas responsabilidades. E, obviamente, a gente sempre tem medo que não vai dar conta e que vai ser criticado, censurado, ou vai acabar se mostrando meio um blefe diante daquela pretensão que a gente tinha. Agora, isso passa na medida em que a gente assume as responsabilidades e vai conseguindo dar solução para os problemas que correspondem ao novo papel, à medida em que a gente vai conseguindo ter resultados adequados, evidentemente, naturalmente com isso, a gente vai ganhando autoconfiança e vai ganhando estabilidade neste novo patamar. E só vai ficar com insegurança e medo muito forte outra vez quando estiver próximo da promoção seguinte, que eu espero que aconteça ainda muitas vezes na sua vida, mesmo não sendo uma criatura excessivamente ambiciosa, porque a gente progride não só por ser ambicioso, mas progride porque tem qualidades, tem méritos, tem os valores da gente, e na medida em que está numa empresa onde esses valores são reconhecidos, naturalmente isto vai produzindo resultados, e esses resultados então vão fazendo com que a gente vá caminhando cada vez mais na direção, vamos dizer assim, dos bons cargos e das boas posições, o que evidentemente faz parte da rotina natural do crescimento de todo mundo. Boa sorte para você e sucesso. Temos então mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Francisco. Pois não, Francisco. Boa noite. Boa noite. Inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo pelo programa. Muito obrigado. Francisco, você está, acho que com o rádio ligado. Se puder baixar, eu agradeço. Eu estou no orelhão, doutor. Então tá bom. É o seguinte, doutor, nos últimos programas aí, nas últimas edições, o senhor nos informou, nos alertou sobre a pessoa de mau caráter, né? O senhor disse que são geralmente pessoas incapazes de sentir empatia, sem freios morais. Eu gostaria de saber como o senhor nos orienta para lidar com o mau caráter, né? Por exemplo, no meu caso, que tem um colega de trabalho competitivo, desleal, dado a intrigas, a leviandades, e como é que, além disso, é uma pessoa inteligente. Então, ele tem boa posição dentro do trabalho, Francisco? Como é que é? Ele tem boa posição dentro da empresa? Não, ele goza de prestígio junto à chefia, né? Sei, mas ele tem cargo equivalente ao seu? Equivalente. Sei. Eu gostaria de saber como é que trata com essa pessoa. Se o mantém, se o rechaça, né? Como mantê-lo distante de mim, longe próximo dos meus afazeres, dos meus compromissos. Mas eu não entendi, ele atrapalha o seu dia a dia ou não? Ele atrapalha na medida em que ele faz intrigas e difamações e... Mas em particular contra você ou contra todo mundo? Contra mim, particular contra mim. Sei. Você disputam assim mais diretamente o espaço? Vamos dizer assim, em termos de futura eventual promoção ou coisa que vale? Não. Trata-se de um cargo público, né? Sei. Então são cargos efetivos, então geralmente não há promoção. Sei. Então quer dizer que é pura futrica mesmo do cara, então, nesse pura caso. Intriga. Né? Porque, na verdade, ele nem vai ganhar nada em particular com isso, né? Não ser prestígio, na visão dele, né? Na visão dele, ele está ganhando espaço e importância. Sei, eu entendi. Mas então, de todo modo, você tem aí uma situação um pouquinho complicada e, ao mesmo tempo,
não tão grave, porque sendo o cargo público e efetivo em ambos os casos, você, na realidade, vai ser só vai se aborrecer, mas não fica efetivamente ameaçado pelas intrigas e futricas dele. Evidentemente, isso pode dar um pouquinho de estresse, porque ele pode conseguir, com esta futrica toda, um pouco mais de espaço de liberdade em relação aos superiores ou à chefia. Mas, na realidade, é muito difícil a gente conseguir desmascarar completamente esse tipo de pessoa, a não ser quando vamos dizer, quando você tem um ambiente em que você pode agir com mais autoridade ou com mais firmeza. Se você fosse representante da chefia, se você fosse a chefia, seria mais fácil. Agora, em igualdade de condições, como uma pessoa mente, falseia, sinistra, sinuosa, vai por baixo do tapete, fazendo as suas futricas, etc., é muito difícil, às vezes, para você demonstrar para as pessoas o quanto essa criatura é de caráter duvidoso. É preciso esperar um pouquinho e que o tempo crie uma condição favorável para que a própria pessoa tropece em alguma mentira, em alguma falseta, em alguma bobagem, porque quase sempre em algum momento do futuro isto vai acontecer. Quer dizer, um pouquinho só de paciência até que o indivíduo sozinho acabe se arrebentando com essa confusão toda, não é? Agora, ao mesmo tempo, é muito chato ter que viver num ambiente desses e não poder se desfazer desse tipo de parceiro, porque, afinal de contas, o cargo vitalício público tem esse grande defeito. Você tem que ficar aí, de alguma maneira, tolerando ou aguentando este tipo de personagem. Agora, o diagnóstico é fácil, né? Mentiroso, fingido, dissimulado, extrovertido, puxa-saco de chefia. É sempre o mesmo pacote, né? Esse é o tipo de pessoa que passa rasteira em quem pode, e às vezes até de graça, que não ganha nada com isso, só ganha mesmo algum tipo de satisfação pessoal de se sentir que está sendo mais esperto que os outros. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Caiu a linha. Só um minutinho, então. Enquanto isso, eu leio um e-mail aqui. A Clariana nos conta o seguinte: doutor, meu marido só chega ao orgasmo com masturbação. Eu me sinto frustrada. Gostaria de saber se ele precisa de ajuda psicológica e se posso fazer alguma coisa para mudar esta situação. Então, Clariana, na realidade, não é raro que aconteça esse tipo de dificuldade nos homens. Quer dizer que eles, às vezes, ou porque usam algum tipo de preservativo, ou porque você é uma mulher que possa ter uma lubrificação maior, vaginal, então que ele se sinta um pouco, vamos dizer, que o tipo de fricção ou de atrito do pênis durante a penetração não seja tão, vamos dizer, suficientemente intensa para que possa provocar a resposta ejaculatória. Às vezes o problema é outro, o homem é meio contido e parece que só não quer ficar tão dependente. Isso também acontece com as mulheres, não quer ficar tão dependente do parceiro, então parece que prefere só realmente ter a resposta maior quando através da masturbação. É evidente que você pode participar dessa masturbação dele, quer dizer, você masturbá-lo, ou então através de outras práticas, tipo sexo oral, enfim, qualquer coisa que possa ajudar a criar um clima de mais intimidade, de mais descontração, de mais despreocupação, que sempre cria condições mais favoráveis para que um homem se sinta particularmente excitado e, ao mesmo tempo, acabe tendo uma resposta ejaculatória que se dá com mais facilidade. Ou seja, sempre mais fácil se cria um clima de descontração e de não constrangimento. Agora, quando você fica frustrada, se você fica preocupada, se você fica aflita, evidentemente você não só não ajuda, como pode atrapalhar. Mais para brincadeira, o sexo é uma troca de carícias, é uma farra entre duas pessoas que se gostam, não é uma coisa tão séria, tem que ser levada com muito mais leveza, porque isso ajuda muito a que as coisas caminhem de uma maneira mais gratificante para todo mundo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora sim temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Aqui, meu nome é Adriana. Adriana, pois não. Olha só, doutor, parabéns pelo programa, tá? Muito obrigado. Eu não perco um dia. Ótimo.
Nem quando Olha- muda o horário assim, você não atrapalha nada? Oi? Nem quando muda o horário para mais tarde, também não atrapalha? Não me atrapalha em nada, tá? Então tá bom. Olha só, eu tenho um filho que ele é autista. Quantos anos ele tem agora? Ele tem 10 anos, ele estuda, ele conversa normalmente, só quando ele fica meio atacado é que ele taca a cabeça na parede. Sei. Mas ele é uma ótima criança, super carinhoso. E eu comecei o tratamento dele assim que eu descobri o problema dele. Ele fala normalmente. Quantos anos ele tinha quando você descobriu o problema? Eu descobri eu descobri com 2 anos e meio. Mas por quê? O que aconteceu com ele para você ter descoberto isso? Ele não falava. Sim. Ele fazia tudo e não falava. Depois ele começou a não me dar atenção mais. Aí eu descobri o problema. Fui no neurologista. Sei. E descobri que ele era autista. E aí qual é o tipo de tratamento que tem feito, Adriana? No momento, eu vou começar agora a tratar ele no posto. Eu tratei ele muitos anos com a psicanalista do Rio, Mônica Tolipan. Sei. E tratei ele um tempo, vou voltar a tratar agora. Ele toma Neuleptil à noite para dormir. Sei. E de dia eu acho que ele está precisando de uma medicação. Tá precisando de medicação de dia Tá. também? De dia também, um pouquinho, porque ele está bastante agitado. Sei. Então, doutor, eu também sofro de transtorno bipolar. Sei. E eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco sobre as duas doenças. Então, isso aqui é mais complicado um pouquinho. Eu vou fazer, sobre transtorno bipolar, eu vou fazer uma abertura, talvez no próximo domingo, ou se não no outro. Então, você pode esperar um pouquinho, que não neste domingo próximo ou no outro, eu vou falar sobre o transtorno bipolar. Agora, sobre o autismo, eu vou lhe dizer o seguinte, é uma característica que tem provavelmente é uma doença que tem propriedades provavelmente orgânicas, tem propriedades que dependem de algum tipo vamos dizer assim, de alteração no sistema nervoso, de nascença mesmo, não é? E que é uma doença que se manifesta de repente. A criança tem uma evolução que parece normal, de repente se trava e às vezes até dá marcha ré na evolução, tanto da fala quanto da comunicação. E ela é basicamente uma doença que se caracteriza, tem graus, hein? Tem graus, tem um espectro de autismo, desde autismos leves até os mais severos. É evidente que o do seu filho não é grave, porque senão não teria feito esta evolução toda dele ser carinhoso, conversar, etc. Porque um autista, em princípio, é um indivíduo que não tem esse contato com as outras pessoas em volta. Tem isso principalmente prejudicado. Às vezes tem problemas de aprendizado, mas não costuma ter problemas de inteligência. E com um bom tratamento, com uma equipe que em geral é uma equipe multidisciplinar, de fonoaudiólogos, de psicoterapeutas e de terapeutas comportamentais e um conjunto de pessoas, tem uma evolução muitas vezes bastante favorável, como parece que está acontecendo no caso do seu filho, e tomara que ele continue assim. Você, sobre o transtorno bipolar, você espera um pouquinho, que não só, ou no próximo ou no outro domingo, eu vou falar bastante sobre isso. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos então mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Silvio Lúcio. Pois não, Silvio. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu estou vivendo aqui um drama cruciante até, sei lá, bem desgastante. Acontece que eu perdi minha esposa agora em março. Ela era depressiva, ela já tinha tentado a intoxicação por medicamento por 2 ou 3 vezes. Então aconteceu que eu fui sair sem... Quantos anos você tem, Silvio? Ser levado. Eu estou completando 67 e ela tinha 55 na época. E eu saí para ver um filho de um sobrinho meu que tinha se jogado de um andar e não levei ela, né? Então ela achou que eu fiz pouco caso dela, coisa qualquer, ela se intoxicou com medicamentos. Quando eu cheguei aqui, ela estava passando mal, estava em coma. O que eu fiz foi levá-la até o hospital, ela ficou internada lá por 18 dias, 19 noites. E no 19ª noite, aconteceu o passamento dela. Sim. Bom. Por causa dos remédios?
Por causa do remédio. Ela tomou 16 cloridrato de clopramina, tomou 4 Rivotril, tomou 4 fluoxetina, outros mais que tinha aqui. Ela tomou, misturou, tomou, fez um coquetel e bebeu. Sim. Então ela já tinha tentado isso. 2 ou 3 vezes eu consegui chegar em tempo e levá-la e socorrê-la. Só que dessa vez teve... E esse sobrinho que se jogou também morreu? Morreu, esse se jogou do 9º andar. Não dá. Então isso é da mesma família dela? Ou da sua família? Não, é da minha família, casado com a minha sobrinha. Sim. E eu fui atender um filho dele. Sim. Eu precisava de conselhos, né? Porque perdeu o pai numa circunstância dessa, né, doutor? Sim. Claro. Aí quando eu voltei aqui, ela estava em coma. Eu levei para o hospital e daí, daquele dia em diante, eu não mais pude falar com ela, porque todas as vezes que eu a visitei, ela estava entubada, não tinha condições de falar e não tinha força para escrever também. Eu acho que ela até ficaria com algum problema neurológico, porque ela já não tinha mais coordenação monotora, não tinha mais nada. Enfim, só que desde esse dia em diante, doutor, eu não consigo dormir, eu não consigo ter tranquilidade, achando que se eu tivesse levado ela não teria cometido esse ato. Eu me acho culpado, eu me culpo de não ter saído, não ter levado ela comigo. Então, mas o Silvio, como é que você ia levar ela para um episódio desse, né? Que é uma coisa horrível de ter, para uma pessoa depressiva que já havia tentado suicídio, você levar para acompanhar uma outra história de suicídio é muito difícil mesmo, não é? Ficaria pior, né, doutor? Não sei se ficaria pior, mas também ninguém é gênio de saber antes. Você sabe, esse negócio do suicídio é extraordinariamente triste. A gente fica ou deprimido ou fica com raiva quando acontece, porque na realidade a depressão é uma coisa que acaba maltratando e magoando, o suicídio acaba maltratando exatamente as pessoas que mais querem bem aquelas pessoas. Quer dizer, o indivíduo quando se suicida, ele maltrata justamente os seus amigos e entes queridos, e não os inimigos. Os inimigos só podem ficar contentes com isso, né? Então, evidentemente que o suicídio é uma coisa extremamente trágica, que maltrata as pessoas que querem bem aquele que morreu. É um sinal evidente de descontrole, de falta de domínio sobre si mesmo, que depende quase sempre de causas químicas e portanto, uma doença orgânica, quase sempre. Tem um ou outro caso que é por orgulho, por vaidade, por honra, mas a grande maioria das vezes o suicídio é fruto de um estado depressivo crônico, grave, em que a pessoa não vê mais esperança, saída, ou então, no caso dos adolescentes, um quadro depressivo misturado com um ataque de irritabilidade ou de impaciência, ou de intolerância e de revolta que pode levar o indivíduo a um ato intempestivo e impetuoso desse tipo. Na realidade, sempre é alguma coisa que é absolutamente impossível de ser controlado. Ninguém deveria se sentir culpado pela morte de outra pessoa. Só a própria pessoa pode ser senhora da sua vida. Não tem meios. A gente interna um paciente por causa de risco de suicídio, o indivíduo se mata dentro da clínica. O indivíduo se joga debaixo de um carro, demora 10 segundos para fazer isso. O indivíduo para se jogar de uma janela demora 5 segundos. Não tem jeito de se impedir uma coisa dessa. O único modo do suicídio não acontecer é por efetiva disposição e vontade daquele que é o dono da sua própria vida. Não tem como uma outra pessoa impedir isso. De modo que todo o sentimento de culpa que se forma, eu compreendo e respeito, mas não é verdadeiro e nunca você poderia se responsabilizar por alguma coisa que aconteceu, entristeceu você, maltrata a sua família e que definitivamente você não poderia ter feito absolutamente nada para impedir. Se não fosse dessa vez e por esse motivo e por esse caminho, teria sido por outro. Ela já havia tentado outras vezes e desta vez, provavelmente por algum tipo de intercorrência aí no tratamento que fizeram no hospital, ela acabou não tendo forças para se recuperar e acabou então falecendo. Isso faz parte dos riscos da vida. Morrer faz parte do jogo da vida. Você não pode se responsabilizar por coisas que não dizem respeito às suas potências pessoais. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. Meu nome é Paulo. Paulo, pois não. Doutor, eu tive um relacionamento, por 20 anos. Eu terminei de uma forma brusca. Hoje eu conheci uma nova pessoa, da qual eu gosto muito. E, na verdade, eu tenho medo de acabar magoando essa pessoa que eu estou com ela hoje, porque a minha ex-esposa ainda volta a ficar nos perturbando,
Ela ficou ligando, ameaçando, já fez uma série de tentativas, ameaças e realmente transtornou bastante. Mas você tem algum intuito em voltar com a sua ex-esposa ou não? Não, não tenho não, doutor. Foi uma situação muito... acabou gastando muito o relacionamento. E ela tem um temperamento muito agressivo, muito estourado? Ela já teve alguns sintomas de agressividade, sim. Sei. E agora ela está pressionando para ver se você volta, é isso? Na verdade, ela arranjou um companheiro, né? E não sei se ela queria fazer de alguma forma me chamar a atenção, só que isso acabou desgastando mais o relacionamento que nós tivemos. E agora que ela viu que realmente eu falei que não queria mais nada, e desde abril, né, abril do ano passado, eu venho brigando, tentando restabelecer o nosso relacionamento. Aí como não deu certo, agora em novembro eu desisti de uma vez, hoje ela vê que eu realmente não quero mais nada. É a hora que ela volta a perturbar, que ela fala que gosta de mim, ainda que me ama, mas eu já não vejo mais condições nenhuma. O que eu sentia por ela, infelizmente, ou felizmente, não sei, acabou. E o que você sente por essa nova companheira é legal? É muito bom, doutor. Então, você... Eu sou um homem de 43 anos e com essa minha companheira nova agora, eu me sinto com 19 novamente. Então, e ela quantos anos tem? Ela é um pouquinho mais nova que eu, tem 25. 25. Não, então tá tudo bom. E a sua esposa, quantos anos tinha? 40. 40. Também não é por causa disso, né? Que você... Não é por causa da mocidade dessa que você trocou, ou é? Não, de forma alguma, doutor. Realmente foi primeiramente por ela ter conseguido colocar uma outra pessoa, né, no nosso caminho. Que isso, a sua esposa? Isso. Eu sempre fui uma pessoa voltada a acreditar na monogamia. Sempre tive... Sei, ela então que colocou outra pessoa no caminho. Sim, desde março. Aí quando eu descobri, nós começamos a... agora eu entendi. Tá bom. Só que eu fiquei insistindo, e ela não aceitou. Agora que ela não me tem mais, ela está querendo de volta. Agora ela descobriu o quanto você é importante. Mas é sempre assim, né? Mas o que interessa mesmo é você saber que efetivamente isto para você não é mais o caso, que você está bem acompanhado com essa nova parceira e que, portanto, as tentativas que foram feitas ainda de resgate do outro relacionamento, você tentou tudo o que podia, e se agora a sua ex-esposa está arrependida dos movimentos que fez, isso passa a ser problema efetivamente dela, porque é evidente que você não pode de jeito nenhum se sentir, vamos dizer, responsável e nem mesmo achar que agora, só porque ela quer, você tem que largar tudo o que você já está construindo para voltar atrás e se, vamos dizer, satisfazer com um relacionamento que, na verdade, é a pretensão dela e não a sua vontade. Então, assunto encerrado, você tem que fechar a porta com mais firmeza, no sentido de impedir que ela venha a perturbar e atrapalhar o seu novo relacionamento para valer, ou seja, agir com rigor e firmeza. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui ainda um e-mail da Bruna que diz o seguinte: namoro há 5 anos com um bipolar. Diz que sou a mulher da sua vida. Íamos ficar noivos agora em 2010, mas ele terminou o namoro alegando que é o melhor para nós dois. Está tomando medicação, mas acho que não está funcionando. Terminou comigo por bobagem, por ciúmes de uma roupa que eu estava usando. Não entendi nada e ele virou outra pessoa. Em 5 anos nunca falou comigo assim. Isso é normal para um bipolar? Então, Bruna, o bipolar naturalmente é um indivíduo que oscila, né, que tem um humor variando entre depressão, euforia, irritabilidade e principalmente é uma pessoa que pode ter alguns momentos de ataques de inconstância. Mas pode também ser que ele aqui teve mesmo usou aí um pretexto qualquer para terminar um relacionamento e não obrigatoriamente em função do fato de ser uma pessoa bipolar, não é? O fato de estar tomando medicação e você achar que não está funcionando, pode ser que você ache que não está funcionando também porque ele não quer continuar namorando com você. E isto também não é sinal que não está funcionando a medicação. É preciso separar as duas coisas. Ele terminou grosseiramente a pretexto de um ciúme por um tipo de roupa que você estava usando. Isso é lamentável,
como eu falei até na abertura, essas coisas os homens têm que aprender a respeitar o jeito de ser e o modo de se satisfazer, até mesmo emocionalmente, nesse aspecto erótico, das mulheres que gostam, né, de usar um tipo de roupa mais, vamos dizer, mais justa ou mais curta ao gosto de cada pessoa. Agora, o fato é que eles, mudando de comportamento, pode ter mudado em função da bipolaridade, pode ter mudado em função de usar isso como pretexto para cair fora também. Vamos aguardar mais um pouquinho, você se afasta, fica na sua, não se humilha, não fica implorando nem pedindo, e vamos ver que comportamento ele vai ter com o passar das semanas. Aí sim nós vamos poder fazer uma avaliação melhor. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? É Paulo. Paulo, pois não. Tudo bem. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Deixa eu te perguntar, quando na relação sexual com a minha esposa, Sei. nas brincadeiras, eu até gosto que ela brinca assim comigo por trás, me encoxa, essas coisas assim, mas nunca tive nada de sexual com ninguém, né? Mas me dá assim, às vezes, vontade de fazer também, né? Sei. Com ela, né? Sei. Na Coreia, até era próprio tempo que a gente era casado, tudo, né? Quanto tempo você está casado, Paulo? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E mas depois passa também, fica tempão, depois, não sei, faz parte da fantasia, de uma coisa parecida, né? E outra coisa também que talvez seja fantasia, pensar em outro cara fazendo uma relação com ela também. Sim. Entendeu? Fantasia, não sei o que é na cabeça, né? Sim. Eu queria que você me explicasse também. Então, você sabe que as fantasias eróticas fazem parte mais importante, às vezes até, da vida sexual do que os fatos, né? Quer dizer, a gente gosta às vezes mais de imaginar do que de fazer. Aliás, imaginar... Exatamente. Imaginar, por exemplo, a mulher da gente com outro homem pode ser muito excitante, porque o ciúme, inclusive, é meio afrodisíaco, pode dar até mais desejo para o homem, mas não sei se você vai gostar mesmo se isso acontecer de fato. Né? Exatamente. Provavelmente não. Então é melhor ficar só no mundo da fantasia mesmo. Exatamente. Né? Tem muita coisa no sexo que foi feito mais para ser fantasia do que para ser realidade. Ou, pelo menos, quando a pessoa não está absolutamente convencida e preparada para isso. Na questão da região anal masculina, Paulo, a verdade é a seguinte, é uma região, principalmente o orifício externo, e os primeiros centímetros com a penetração mesmo, ou com o dedo, ou com algum tipo de objeto que a mulher possa fazer no homem, é uma zona extremamente erótica para o homem. A penetração, o orifício externo do ânus masculino, inclusive, é mais erótico do que o feminino. Os homens gostam mais de coisas ligadas à região anal do que as mulheres. E hoje em dia até as mulheres também gostam, mas principalmente por causa da próstata, que aparece logo no início vamos dizer, quando há qualquer tipo de penetração anal, é uma sensação muito gratificante e agradável para os homens. E os homens, na realidade, não praticam mais isso, que antigamente não chamava, e nem tinha nada a ver com homossexualidade, chamava-se só sodomia, quer dizer, coisas ligadas à relação anal masculina. Os homens só não praticam por medo e pavor da homossexualidade masculina, que é um fantasma que está na cabeça de todo mundo o tempo todo. Mas a verdade é a seguinte, a melhor forma de definir as coisas é assim, a gente define homo ou heterossexualidade não pelo tipo de troca de carícias, quer dizer, pelo tipo de brincadeira que se faz na cama, mas sim pelo tipo de parceiro. Se você troca carícias com um parceiro do mesmo sexo, a relação se chama homossexual. Se você troca carícias, mesmo que sejam anais, com uma mulher, com a sua mulher, com a parceira do sexo feminino, então a relação é heterossexual com estímulos na região anal, que tem a ver com, vamos dizer assim, com este outro tipo de zona erógena muito forte no homem. Então eu acho o melhor jeito de definir as coisas assim, é a homossexualidade quando você troca carícias com um parceiro do mesmo sexo, e a heterossexualidade quando você troca carícias, quaisquer que sejam elas, com parceiro do sexo oposto. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor?
Boa noite. Boa noite. Márcio, tudo bem, doutor Jacobatti? Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu estou sempre ouvindo. Pode ter oportunidade todo domingo para ouvir, que é bom. Ótimo. Então, a questão eu saí de um relacionamento de 16 anos, né, de casamento, minha esposa me traiu, teve a questão do perdão, da revolta, bom, enfim. E eu me relacionei com uma outra mulher também, que ela também teve um relacionamento também com o marido que traiu, e ela acabou perdoando, era muito bem definida sexualmente, enfim. Demorou 2 anos para mim ter contato com ela, e ela me fez sentir garotão novamente. Eu tenho 42 anos hoje, ela tem 36, e a questão é que ela sempre falou para mim que ela amava o ex-marido, e parece que ele queria retornar para ela, e ela acabou, parece que voltando, e nós nesse inteirinho, nós ficamos 1 ano e meio juntos, e eu falei que não queria perdê-la, né, por toda essa questão, e acho que criou-se esse triângulo amoroso. Enfim, ela disse para mim que, mesmo estando com ele, ela me ama, e a gente acaba se encontrando, nós temos relações sexuais, e ela acaba dizendo que comigo ela tem orgasmos muito mais intensos do que com o próprio marido. Aí a minha pergunta tem condições de ela estar amando o marido e a mim ao mesmo tempo? Ela disse que ama o marido também? Sei. E ela voltou com o marido depois do marido tê-la traído? Sim, voltou. Quanto tempo de casado? Ela tem 15 anos também de casado. E você, quanto tempo de casado? Eu tive 16 anos de casado. 16... Eu já não estou mais com a minha ex-mulher. Há quanto tempo? Já faz 4 anos que eu estou separado. Separado, né? E há quanto tempo você estava com essa, então... 1 ano e meio, né? Há 1 ano e meio. E ela, então, não chegou... Ela chegou a se separar, efetivamente, ou não? Sim, ela chegou a se separar. E depois voltou? E agora voltou, E nesse tempo que estava separado, vocês estavam juntos? Estavam juntos. Namorando ou morando juntos? Não, nós namorávamos e acabamos tendo relações sexuais também, né? Sim, mas não moravam juntos, não? Nós não morávamos juntos, não. Você queria casar mesmo com ela ou não tinha pretensão? Eu tinha intenção de casar com ela, sim. Sei. E ela sabia das suas intenções? Ela sabia, mas ela falava pra mim que eu sou um homem muito sério, eu tenho que ser que eu não sou um rapaz pra ficar zoando, bagunçando, né? E ela é mais pra bagunça? Não, assim, ela é uma pessoa que tem a cabeça muito livre, tem uma mente muito bem definida, muito inteligente também, né? Tem, mas ela é mais leve que você? Não, ela é mais nova, ela tem... Eu sei, mas leve, a cabeça mais leve? Sim, bem mais leve. Cabeça mais fresca. Você é a cabeça mais séria? Ela diz que sim. Ela diz que sim? Você também acha ou não? Eu acho que sim, mas agora, enfim, eu acabei entendendo a situação dela, porque ela costuma dizer uma frase muito interessante que diz que o amor é livre, né? Mais ou menos, né? O sexo talvez seja realmente mais livre porque é um fenômeno basicamente pessoal. Mas o amor não. O amor eu acho que é um compromisso entre 2 pessoas, né? O que é fato é que é possível, sim, em determinadas circunstâncias, se amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas assim, teriam que ser 2 pessoas bastante diferentes, quer dizer, você e o marido dela. E ainda assim, se ama 2 pessoas ao mesmo tempo, temporariamente, enquanto se fica indeciso entre qual dos 2 ou com qual dos 2 se comprometer. Agora, compromisso sentimental, de fato, com 2 pessoas, só pode ser provisório. Como estado definitivo, realmente já é, mais do que tudo, um sinal de que ela é um pouco livre e um pouco mais leve e um pouco mais folgada do que o razoável. Então você precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque acho que a moça definitivamente não tem o tipo de personalidade, temperamento, rigor e caráter igual ao seu. Você é muito mais rigoroso, não obrigatoriamente, não no sentido de ser um cara tão sério, certinho e mais pachato, mas e sim um cara meticuloso e que quer uma coisa mais séria, mais consistente. E ela parece ser uma pessoa que está ainda um pouco brincando com a vida. Então, cuidado para você não se machucar nessa história. Vai com bastante jeito aí. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui um e-mail de um ouvinte que não se identificou, que diz o seguinte: tenho 27 anos e há 6 meses conheci uma menina de 21 anos. Logo de cara tivemos uma sintonia intelectual e afinidades muito grandes. Nunca namorei e, por incrível que pareça, até hoje isso nunca me fez falta. No entanto, minha admiração por ela vem aumentando cada vez mais. Porém,
tem um outro detalhe que é o seguinte: faz tempo que sinto atração por homens mais velhos e me masturbava quase que diariamente, o que sempre me causou muito sofrimento. Mas à medida em que minha admiração por ela aumenta, mais meu desejo por homens diminui. Faço o tratamento há 11 anos para a síndrome do pânico. No fim das contas, estou muito confuso. Não sei que atitude tomar frente a tudo isso. Então, meu caro ouvinte, eu acho o seguinte: você tem que verificar algumas características muito interessantes. Uma delas é como a questão do desejo sexual pode sofrer mudanças enormes em função das circunstâncias, não é? Quer dizer, existem, na realidade, o desejo sexual num contexto amoroso e ele pode existir também fora do contexto amoroso. É evidente que você está cada vez mais se encantando por essa moça, você está sentindo todos os ingredientes que fazem parte do amor mesmo, sintonia intelectual, afinidade muito grande e até mesmo pensando, talvez mais seriamente, em se aproximar dela. Eu sei que você também, no resto do e-mail que não foi lido aqui, você ainda não chegou nela, mas pode ser e talvez devesse chegar mesmo. E você começa a perceber que o desejo sexual, quando ele está livre das coisas do amor, ele parece que ele é bem diferente e parece que tem mais relações com a agressividade até do que do que a gente gostaria de imaginar. Isso tanto no mundo homo como no heterossexual. Quer dizer, o machão, o paquerador, é um indivíduo que costuma ter raiva das mulheres. Ele gosta de chegar nelas, ter a intimidade sexual e depois humilhá-las, abandoná-las, deixá-las sofrendo até por causa dele. No mundo homossexual também existem muitas coisas ligadas à agressividade e não é impossível que essas fantasias relacionadas com o homem mais velho tenham a ver com alguma mágoa, frustração ou ressentimento que ao longo da sua infância ou adolescência você tem acumulado em relação a algum tipo de figura masculina. Agora, o que é fato é o seguinte: quando surge o encantamento amoroso, parece que o sexo tende a acompanhar o amor, então ele abandona esse universo da agressividade, tanto faz homo quanto hétero, e acompanha o amor. Então ele vai na direção do amor, fazendo par com o amor em vez de fazer par com a agressividade. Tanto faz se for na direção homo ou heterossexual. Aqui é hétero porque você está se encantando por uma moça. Se você estivesse se encantando por um rapaz, a evolução seria na direção homo. Isso é absolutamente irrelevante. O que é importante é que no amor o sexo vira subalterno. Ele fica secundário ao amor e aí para onde for o amor, para lá vai a sexualidade também. Eu acho que você, na realidade, não tinha que ficar nada confuso. Você tinha que dar continuidade para essa história com esta menina, porque você provavelmente vai ter uma vivência amorosa e também sexual extremamente gratificante, que pode ser que modifique completamente o rumo e os destinos da sua vida. Toca em frente, não se acovarde não. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovato tem produção de Alessandra Dias e Carolina Tamacia. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral. A direção nacional do jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovato.